passou pra gente que Estados Unidos, Rússia, China e Índia, né? Colocam um satélite lá e tem também a China podendo deslocar ou inutilizar esse satélite, mas que a Rússia teria uma arma, né? Nuclear. Uma arma implantada. nuclear, né? E aí também falou para mim que a Rússia tem o submarino para inutilizar os cabos, né, de comunicação. Bom, falando nessa escalada de conflito numa terceira guerra mundial, a Rússia é que está melhor preparada porque tem tanto ogiva nuclear quanto capacidade espacial, capacidade submarina. Uhum. Ou a Rússia se preparou para esse momento. Não, a gente fala muito das ogivas nucleares, né? Mas assim, na questão espacial, a Rússia se preparou. Submarino também. Segundo o Congresso dos Estados Unidos, os depoimentos lá, essa arma ainda não está implantada, está em vias de ser implantada. Inclusive, houve lá depoimentos e tudo. E o que inclusive pedidos dos congressistas ao Biden para fazer algo, etc. O que acontece? A Rússia sabia que esse conflito se daria em algum momento. E ela foi se preparando. Quando ela não estava preparada ainda, como em 2014, quando teve a questão lá na Ucrânia, ela sabia que ela não poderia fazer frente ao Ocidente. Mas ela foi se preparando para esse momento. A China, idem. O Ocidente estava muito à frente deles, mas muito à frente. Mas o Ocidente ficou meio que levando em água morna, achando que essa hegemonia não ia acabar nunca. E os caras trabalhando. Esse é o grande problema. Olha só, o Império Romano durou quase 1 milênio. E ninguém imaginaria que um império daquele um dia ia cair. O sol nunca se punha no Império Romano. Um império que passava geração, o Império Romano era quem mandava. Nós estamos falando de uma hegemonia dos Estados Unidos praticamente da Segunda Guerra Mundial para cá. Tempo, se você olhar a história, é um tempo curto, né? Onde, na verdade, não houve uma visão de que isso poderia ocorrer. Eu digo dos gestores. Os DGs prepararam essa situação, mas não houve uma visão de se preparar para esse confronto. E ao não se preparar para esse confronto, nós chegamos a essa posição que estamos hoje. Não é que a Rússia, digamos assim, esteja numa posição vantajosa de estar muito à frente dos outros, mas ela tem certos pontos em que ela se preparou melhor. Vou dar um exemplo de vulnerabilidades que eles tiveram que recuperar o tempo perdido. Drones. Os russos entraram na guerra da Ucrânia sem acreditar em drones. Depois de tomar um monte de revés, é que eles se aperceberam que os drones eram importantes. Aí fizeram uma parceria com o Irã, que já tinha tecnologia de drones, que ajudou eles a criar drones. Mas no início da guerra da Ucrânia, eles não usavam drones da extensão que usam hoje. Então, ao longo do campo de batalha, ao longo do tempo do conflito, eles foram aprendendo, se adaptando. E é por isso que, de certa forma, esse conflito da Ucrânia também não nos é benéfico. Porque se tivesse começado um conflito com a Rússia, de repente, ela teria tido mais dificuldade, porque ela não teria aprendido o que já aprendeu nesses 2, 3 anos. Só que agora, depois de 2 anos, ela já aprendeu muita coisa sobre o Ocidente. Estratégias de batalha, armas, tipos de mísseis, tecnologias. Ela está aprendendo. E o que nós estamos aprendendo sobre eles? Muitos entendem que as armas mais fortes deles eles não estão usando na Ucrânia. Exatamente para não deixar o pessoal do Ocidente aprender. Né? Tanto que você vê que o avanço deles na Ucrânia é bem moderado. Eles só contiveram para o pessoal da Ucrânia não entrar naquela região do Donbás, né? Lugansk, Donetsk, etc. Kherson, só fizeram ali e pararam. Eles não estão gastando demais ali, entende? Mas estão aprendendo.
estão aprendendo e dividindo esse conhecimento com chineses e iranianos. Essa que é a outra parte complicada. Inclusive, eles destruíram e depois capturaram as baterias Patriot. E, segundo alguns relatos, entregaram uma para a China, para ela estudar a bateria Patriot. Eles poderiam ter ficado com todas elas. Então, quando você começa a ter essa disseminação de conhecimento que pode ser revertido contra você, você começa a ter uma dificuldade amanhã de inovar nas armas para surpreender o seu oponente. Lá os Houthis já pegaram drones subaquáticos dos Estados Unidos, capturaram. E pegaram esses drones e entregaram para o Irã. Para o Irã fazer engenharia reversa e aprender a tecnologia ocidental. Então, assim, se você olhar para esse quadro, é uma situação preliminar de uma guerra mais avançada, nós estamos mostrando as armas e eles estão aprendendo com as nossas armas, o que não é bom. Sim. Eu falou que eles estão dividindo com o chinês e com o iraniano também. Sim, as armas coletadas e vice-versa. Eles pegam e trocam. Por exemplo, se eu coletar drones seus, de nós aqui, quem mais entende de drone é o Irã. Então entrega os drones para o Irã para ele fazer engenharia reversa. E o resultado é partilhado. Né? Pegaram baterias Patriots. Uma delas eles mandaram para a China. Para a China estudar e depois dividir o conhecimento. E assim vai. Tanques Abrams, Leopard, mísseis Javelin, tudo isso os russos coletaram. E estão estudando. Como é que eu posso anular essa arma? Se eu souber como ela funciona, fica mais fácil anular. Agora, quantas armas russas eles usaram na Ucrânia? Usaram alguns mísseis hipersônicos, o Kinshal, e uma série de outros mísseis hipersônicos que eles têm que eles não usaram. Se eles quisessem destruir Kiev, eles destruíam. Era só fazer um bombardeio lá com 70, 80 mísseis hipersônicos, destruía Kiev. Não existe bateria antiaérea para interceptar míssil hipersônico. Por que eles não fazem? Por que o Zelensky pega um avião, vai passear na Europa, vai nos Estados Unidos, eles não derrubam o avião do Zelensky? Mas não pode derrubar um avião do Zelensky apertando um botão. Porque não convém. Vou criar um Marte. Não é assim. Eles estão fazendo o máximo que eles podem, não. Eles estão estrategicamente olhando. Zelensky decola, pousa. Se eles quisessem bombardear o avião do Zelensky ou o aeroporto, um míssil hipersônico destruía. Mas isso é um jogo de xadrez. E não é para amador. Eu entrevistei alguns brasileiros que foram lá na Ucrânia e aí eu escutei relatos assim, o armamento do russo é tudo coisa velha, né? Aí dá a entender o quê? Que o russo está despreparado. Não, mas o russo está jogando coisa velha mesmo porque ele não quer, né? Ele tá pegando as armas da época da União Soviética e usando. Sim. Né? Porque, primeiro, produz um efeito, aquilo já está ultrapassado, e ao mesmo tempo permite a eles estudar as outras armas. Quando eles têm um ativo, um alvo muito importante, quando, por exemplo, eles têm um paiol de munições que o Ocidente acabou de entregar alguma coisa ali, e aquilo ali tem um valor estratégico, aí eles mandam um míssil hipersônico. Mas também usam um só, porque é caro. Sim. É caro. É como um outro dia o pessoal estava conversando, né? Os Estados Unidos usam um míssil que custa milhões de dólares para abater um drone que custa $5 mil. Os Houthis fazem drone de $5 mil, $4 mil, $6 mil. Os Estados Unidos mandam um míssil de milhões de dólares. É caro. É caro. Naquela noite do ataque do Irã, estima-se que o Israel gastou $1 bilhão para se proteger em armas, em mísseis. $1 bilhão numa noite. Falei disso num vídeo. Não é estimativa de árabe, não. É estimativa de um general israelense.
Ataque esse que foi depois que Israel atacou a embaixada lá. Lá na Síria, em Damasco. Isso. E aí o Irã deu uma resposta. Exato. Aquela resposta ali mais para levar honra, né? Foi mais Para não para ficar sem resposta. Exato. Não foi uma coisa realmente decisiva. Mas as armas que se Israel usa, como os Estados Unidos usam, são caríssimas. Sim. São caríssimas, enquanto os caras lá lutam com um dronezinho. Sim. Entendeu? Eles não têm os recursos mas estão conseguindo. Estão conseguindo ter algum nível de oposição. E aí o senhor falou sobre o Zelensky, né, voando para um lado para o outro. E se o Putin quisesse, você teria derrubado, né? Não derruba porque não quer, né? Porque não é interessante porque quer criar um Marte, né? Isso aí daria um outro peso pro conflito. Uma condenação internacional, matou o presidente de um país. O cara sai, vai pro G7, vai para não sei onde. O Zelensky vive viajando, passeando. Uhum. O serviço de inteligência russo resolver esse assunto fácil. Assim, nossa. Mas claro que não pode fazer, não deve fazer, não convém fazer. Sim. O Emerson Barbosa fala aqui. Boa noite, professor. Se a Rússia conquistar Odessa, além do Donbás, quanto isso representa no PIB da Ucrânia? E se a Rússia conquistar o Mar Negro, além do que já conseguiu, seria o fim da guerra? Abraços. E a Marília manda o seguinte. Professor, é correto afirmar que a Rússia encabeça um grupo que luta contra o grupo que quer impor a nova ordem mundial? Ok. Primeira questão de Odessa, né? Um dos poucos obstáculos para a Rússia controlar praticamente todo o litoral da Ucrânia ainda é Odessa. Ela já foi a Kherson, né? Se ela descer até Odessa, ela praticamente corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Isso prejudicaria extremamente a economia ucraniana, porque ela deságua nos portos para poder exportar. A Ucrânia sempre foi um grande produtor de grãos. A Ucrânia tem uma das terras mais férteis do planeta. Então, se a Rússia chegasse a Odessa e fechasse ali até a Transnistria, né, a Ucrânia não teria portos para exportar. Isso afetaria bastante o PIB da Ucrânia. Já tem, nesse momento, uma economia bastante enfraquecida. Eu não sei dizer em percentuais do PIB, mas sem dúvida seria um baque importante. A segunda questão é sobre o domínio do Mar Negro, né? A Rússia já tem ali a Crimeia, Sebastopol, né? Tem ali a região já para baixo de Kherson, e o controle do Mar Negro seria importante para a Rússia para controlar ali a questão do mercado, a questão mercadológica, das riquezas, né? Das mercadorias que passam ali. Então, esse controle do Mar Negro não é essencial, mas seria desejável por parte da Rússia, né? Ali é uma região contestada, há vários outros países que são banhados pelo Mar Negro e, naturalmente, ela não teria o controle de todo o Mar Negro, mas talvez de áreas estratégicas do Mar Negro, por onde, inclusive, sai parte das exportações também de petróleo da Rússia. Okay? Bom, quanto a essas alianças, o que elas levam em consideração em relação aos DGs? Né? Hoje, dá para ver muito claramente que, pelo menos, a Rússia e a China não estão dispostos a abrir mão da sua soberania. Isso é o que claramente fica ali colocado, porque tem dois líderes carismáticos e muito personalistas, né? Tanto Putin quanto Xi Jinping. Se nós entendermos, como eu coloquei, que o projeto dos DGs pressupõe diminuir a soberania dos países e levar essas decisões para fóruns internacionais, para instituições internacionais, com certeza Putin e Xi Jinping não aceitam isso. Não aceitam porque não querem abrir mão do comando dos seus países. Logo, por uma questão de interesse e estratégia, eles sempre se oporão a esse plano dos DGs, porque enfraquece a soberania do país e, por consequente, enfraquece a posição deles mesmos enquanto líderes. Professor,
Se tudo isso foi provocado pela OTAN, né? Usou a Ucrânia para poder provocar e enfraquecer a Rússia, acabou que o Putin conseguiu, né, desde 2014, né, e agora consolidando o acesso ao Mar Negro, né? Sim. Então ficou melhor para ele, né? Sim, ele tinha a Crimeia, né? Quando ocorreu o golpe na Ucrânia, ele já tomou a Crimeia, Isso. né? Em Sebastopol, que já era a base e era a sede da frota do Mar Negro. Mas agora ele tem uma situação muito mais favorável, né? Praticamente ele tomou todo o todo o leste, a área oriental da Ucrânia. É como foi colocado agora. Bastaria agora, para ficar perfeito para ele, se ele quisesse, é descer até o sul e tomar Odessa. E aí chegaria até a Transnistria, que já é uma região que já tem soldados russos. E aí ele teria praticamente isolado a Ucrânia do mar. E aí realmente a situação da Ucrânia ficaria muito mais complexa. Um outro ponto ali complicado, que hoje a Polônia tem um governo totalmente avesso à Rússia. E a Polônia, o governo polonês, não estou dizendo o povo polonês, mas o governo polonês, ele está adotando um discurso bastante antagônico aos russos. Ali é uma possibilidade de problemas. Por quê? Na fronteira da Polônia com a Ucrânia, a OTAN está despejando muitas armas e munições ali próximo da fronteira com a Polônia. Por quê? Primeiro, porque fica mais longe da Rússia. E dois, porque a possibilidade da Rússia atacar e errar e acertar o território polonês seria um risco grande. Então, a Rússia tem muito cuidado quando ataca ali próximo da fronteira com a Polônia. E porque pode ser, na verdade, um anzol, uma isca, né, para que a Rússia erre um tiro, acerte o território polonês e comece uma confusão. E aí a Polônia está na OTAN, automaticamente todo mundo tem que agir. Exatamente, seria essa a ideia. Ainda que, volto a dizer, essa análise que tem sido passado lá no Kremlin e no Estado-Maior, ela levanta muitas dúvidas sobre se haveria toda essa coesão na Europa ou essa solidariedade dos Estados Unidos com os europeus se a coisa partir para o vero. Sim. O acordo da OTAN pode não ser cumprido também, né? Pode, né? E outra coisa, né? Uma questão, assim, uma coisa é um tratado, é o que você escreve. Outra coisa é quando vamos para a hora da verdade. Sim. Que eu me lembre, só uma vez esse artigo foi levantado para que fosse usado. Foi quando houve os ataques de 11 de setembro. Os Estados Unidos disse que ali era um ataque contra os Estados Unidos. Então que a OTAN tinha que ser solidária. Ora, isso nunca foi usado, esse artigo, né? Agora o Stoltenberg anunciou que eles vão fazer um plano para adesão da Ucrânia em 10 anos à OTAN. É só porque o Putin disse que isso era uma coisa que ele não aceitaria. Porque, inclusive, uma das coisas que está escrita na OTAN é que você não pode aderir a alguém que já está em guerra. Isso. Né? Aí, o que você faz para suplantar essa questão? Faz acordos de... Exatamente. Sim. Acordos de cooperação, de defesa mútua, não sei o quê, com os países individualmente, não com a OTAN. Então, assim, o fato é o seguinte, quando você quer criar uma situação, sempre tem um jeito de criar. Sim. Né? O problema todo que está por baixo dessa questão é a vontade de causar um catalisador bélico por parte dos DGs. Apenas isso. Entendido.